Boa noite, pessoal. Então, eu resolvi gravar de novo uma nova aula, né, sobre equação química. Na verdade, eu tinha feito um pequeno vídeo, mas as pessoas, assim... Tem gente que não conseguiu resolver a primeira atividade, e tem gente que, apesar de ter conseguido resolver, ainda continua com dúvida. Então, vou retornar de novo para sanar as dúvidas, tá bom? Então, na equação química, o que nós vamos ver? Tá? Nós vamos ver, primeiro, a questão dos produtos e dos reagentes, vamos ver quem são os coeficientes e vamos ver a diferença entre coeficientes e atomicidade. Então, reagentes e produtos. Os reagentes são as substâncias que vão reagir entre si. Essas substâncias serão as substâncias que sofrerão a transformação. E os produtos são as substâncias produzidas na reação, ou seja, são as substâncias na qual os reagentes são transformados. Então, os reagentes se transformam nos produtos. Tá? Então, os reagentes, né, sofrem uma reação química, né, e se transformam nos produtos. Vamos ter como exemplo a queima de um pedaço de papel. Na queima do pedaço de papel, quem são os reagentes? Quem vai sofrer a transformação? O papel, que será queimado, né? E para que haja a queima, é necessária a presença do oxigênio e do ar. Então, sem o oxigênio não há queima, não é isso? Então, os reagentes serão quem? O papel e o oxigênio. Os produtos serão quem? A cinza e a fumaça. Então, o fogo, ele nem é reagente e ele nem é produto, tá? O fogo, nesse caso aqui, é a energia liberada pela reação química. E quando a gente risca o fósforo para poder atear fogo no pedaço de papel, essa energia é a energia necessária para que a reação química comece, tá? Então, o fogo é energia, tá bom? Não é reagente nem é produto. Tá? Então, no caso aqui, mais uma vez, reagente, o papel e o oxigênio. Os produtos da queima do papel serão cinza e fumaça. Né? Então, a matéria é completamente transformada nesse fenômeno químico aqui. Então, para a gente escrever uma equação química para a queima de um pedaço de papel, eu vou primeiro escrever a equação química aqui, desse exemplo, com os nomes das substâncias. Então, nós temos aqui que papel mais oxigênio, então o papel reage com o oxigênio, se transforma em cinza e fumaça e gera fogo. Ok? Então, o papel e o oxigênio, eles são o quê? São os reagentes. A setinha indica que o fenômeno químico aconteceu. Cinza e fumaça são os produtos. E o fogo é a energia envolvida aqui na reação. Agora vamos ver um outro exemplo. Vamos ver o exemplo da fotossíntese. Mas agora, ao invés de usarmos o nome das substâncias, nós usaremos as suas fórmulas químicas. Primeiro vamos ver com o nome. Então, numa fotossíntese, o que acontece? As plantas pegam gás carbônico e água e transformam em glicose e gás oxigênio. Como vai ser a equação química? Então, está aqui, a equação química é aqui. Ó. O gás carbônico reage com água, se transformando em glicose e oxigênio. Tá? Então, a reação química vai ser lida aqui. 6 moléculas de gás carbônico reage com 6 moléculas de água. Né? E com a ação da luz, produz uma molécula de glicose, quando não tem nada aqui, observe que é 1, e 6 de oxigênio. Então, o que nós temos aqui? Apareceram esses números aqui, certo? Na equação química. Esses números aqui, que por um acaso aqui, todos eles se repetiu sendo 6, não é comum, esses números são chamados de coeficientes, tá?
Mas tem um número aqui que não é o 6, que é esse cara aqui. Não tem nada, não tem nenhum número na frente da glicose. Quando não tem nenhum número na frente, a gente diz que o coeficiente é 1. Tá? Então, esse é o significado aqui dos coeficientes. Os coeficientes eles fazem parte da equação química e indica a quantidade de moléculas que está reagindo ou que está sendo produzida, né, de cada substância. 6 moléculas de gás carbônico reage com 6 moléculas de água, produz uma molécula de glicose e 6 moléculas de O2. Agora, qual é a diferença entre o coeficiente, né, que é esse cara que faz parte da equação química, e atomicidade? O coeficiente, nós vimos lá, ele indica a quantidade de moléculas. Então, quando a gente tem aqui na equação química 6 de CO2, significa que são 6 moléculas de gás carbônico. Agora, já a atomicidade, não. A atomicidade ela faz parte da fórmula química da substância. Logo, por exemplo, quando eu digo CO2, que é a fórmula do gás carbônico, a fórmula do gás carbônico não é 6CO2, a fórmula é CO2. Esse 6 aqui é um coeficiente que indica 6 moléculas de gás carbônico. A fórmula do CO2, do gás carbônico, é CO2, só isso. Então, significa o quê? Que tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Observe que, assim como no coeficiente, quando não tem nada escrito, significa que é 1. Então, no C aqui ó, não tem nada escrito, então é 1, um átomo de carbono, 2 de oxigênio. Para a água, por exemplo, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Observe que não tem, o 1 não é escrito. E para a glicose, nós temos o quê? 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Tá? Então, eu espero que isso daí ajude vocês, né, a entender melhor essa parte da matéria. E um abraço para todos.